me chamo Márcia Santos, sou promotora de justiça e é um enorme prazer estar vindo nesse mega evento que é o Juridicas. Bom, para quem não conhece, o Juridicas é um congresso nacional que vai em diversas cidades do país, levando conhecimento aos estudantes de direito que estão entrando agora na área. Bom, o tema de hoje é livramento condicional. Eu preparei um slide especialmente para hoje e eu vou estar compartilhando com vocês para ficar até mais fácil na hora de estudar. Bom, Márcia, o que é o livramento condicional? O livramento condicional é um benefício concedido aos presos mediante o cumprimento de alguns requisitos, sendo eles objetivos e subjetivos. Isso a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Márcia, e onde surgiu isso? Para algumas pessoas, acredita que o surgimento do livramento condicional começou na França, com a obra de um jurista chamado Benneville, que teve o nome de liberação preparatória, aproximadamente metade do século XIX. Porém, alguns autores acreditam que teve origem nas colônias inglesas na Austrália, no ano de 1840. E ele tem como objetivo promover a recuperação moral e social dos criminosos e a sua liberação antecipada. Bom, Márcia, e no Brasil? Bom, no Brasil teve início no ano de 1890, no Código Penal, né? E aí, na época, ele estava previsto no artigo 50 a 52. Hoje em dia, atualmente, que é até bom para vocês darem uma estudada depois, ele está previsto no artigo 83 a 90 do Código Penal. Bom, foi uma honra apresentar isso aqui hoje para vocês, abrir, né, o Juridicas. E é isso, até o próximo ano. E acredito que os meus colegas possam trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Antônio Henrique, sou procurador do Estado. É um enorme prazer participar desse congresso. Vou dar início agora ao meu tema, que é a diferença dos SUSES com o livramento condicional. Dando início falando dos SUSES, no geral ele é um instituto que permite a suspensão da pena, submetendo ao condenado durante o período de prova, cumprindo todos os requisitos estabelecidos pelo juiz, claro. Requisitos esses que estão de acordo com o artigo 77 do Código Penal. Alguns deles são, portanto, a pena não superou a 2 anos, o sujeito não pode ser reincidente por crime doloso e também a culpabilidade de seus antecedentes, tudo aquilo que ele praticou antes de receber essa pena. O que é bom lembrar é que no SUS o sujeito não chega a cumprir pena, restando saber se apenas ele se encaixa para recebê-lo. Já no livramento condicional, o sujeito passa a recebê-lo e ele só pode receber se ele já tiver cumprido parte da pena imposta, obtendo o direito de cumprir o restante de liberdade, mas com algumas condições essas que estabelecidas pelo juiz. Simplificando, uma das diferenças deles dois é que o SUS suspende a execução da pena e também no livramento o período da prova corresponde a todo o restante da pena, e no SUS o período não é igual para a pena imposta. O sujeito deve mostrar que tem condições de conviver novamente na sociedade, claro, para poder ele voltar à sua vida normal que tinha antes, né? Condições essas que são obrigatórias e facultativas. Na obrigatória, ele é proibido de se ausentar da comarca, onde o juiz ordena para ele ficar durante esse período. Tem que comparecer, o juiz que vai estabelecer uma vez ao mês ou na semana, ele tem que comparecer para se justificar suas atividades. E na facultativa, é estabelecido que o sujeito não pode mudar a residência sem autorização e sem nenhum horário permitido, né? Não pode andar em bares, eventos, essas coisas. Essas condições, elas são bem parecidas entre os outros. E outro ponto também importante é a revogação entre eles. A revogação do livramento condicional acontece quando o sujeito descumpre qualquer condições que forem estabelecidas pelo juiz, quando o beneficiário. No caso do SUS, acontece quando o beneficiário é condenado em sentença por crime doloso. Também é meio parecido, as diferenças são poucas. E é isso que eu tenho a falar para vocês sobre esse tema. Bom dia a todos, eu sou Alexa Braz, da Federal.
Primeiramente, eu queria agradecer o convite para fazer parte desse congresso. É uma honra estar aqui, poder tratar desse assunto e estar do lado de grandes amigos que a profissão me deu. Eu vou falar sobre os requisitos para conceder o livramento condicional. Eu vou estar compartilhando com vocês o slide para ficar melhor a visualização. Só um instante. Bom, inicialmente, o condenado ele precisa cumprir uma parcela da pena e atender uma série de requisitos para ser concedido o livramento condicional. Requisitos esses que são objetivos e subjetivos. Os objetivos fala que a pena ela precisa ser privativa de liberdade, ou seja, reclusão, detenção ou a prisão simples. A pena ela deve ser igual ou superior a 2 anos e ocorrer a reparação do dano quando possível, mas é muito raro isso acontecer. O cumprimento da pena, mais de 1/3 se o condenado não for reincidente em crime doloso e ter bons antecedentes, mais de 1/2 se ele for reincidente em crime doloso. Se ele não for reincidente em crime doloso, mas possuir maus antecedentes, o juiz vai estabelecer a medida entre 1/3 e 1/2. E os crimes hediondos, cumprir 2/3 da pena. Já nos subjetivos, que é o lado pessoal do condenado, um instante. Os requisitos subjetivos, o condenado ele precisa ter um bom comportamento, ter a possibilidade de obter uma ocupação de uma forma honesta para ele se sustentar. Ele precisa ter um bom desempenho no trabalho que ele for atribuído. E em casos de crime doloso cometido com violência ou grave ameaça, é necessário que ocorra a constatação de condições pessoais para que façam presumir que o preso não vai cometer novamente. E ele não pode ser reincidente em crime hediondo. Quem pode fazer esse requerimento é o próprio condenado, ou parente, ou a esposa, o esposo, ou até mesmo o agente penitenciário, o diretor do estabelecimento prisional. Espero que gostem. E é isso. Bom dia, eu sou o advogado Adriano Vieira. Estou aqui para falar sobre o livramento condicional. Vou começar falando do livramento condicional, sobre os benefícios que ele traz. Bom, ele permite que o preso ele possa cumprir a pena em liberdade, desde que haja, né, o preenchimento de alguns requisitos que estão previstos nos artigos 83 a 90 do Código Penal e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal. Esse benefício ele é dado por um juiz que ele tem como visão livrar alguns presos de algumas situações feias, né? Vamos usar essa palavra. E quais essas situações? Bom, ele está livrando os condenados a ser livre de alguma doença que pode ser agravada da má qualidade dos prisões que existem no Brasil. Agora eu vou falar sobre as causas que geram a revogação dessa lei que o juiz decretou. Se o beneficiário, com a medida, descumpre algumas dessas medidas impostas nos artigos acima, ou mesmo comete um novo ato delituoso, a revogação ela acontece de forma automática ou poderá ser decretada por um juiz. O artigo 86 do Código Penal ele vem regular a espécie de revogação obrigatória, que ocorre devido
ao motivo da condenação que se trata de um crime ou delito praticado, quando o preso estava no gozo do benefício de livramento. Já a revogação facultativa, ela ocorre quando a condenação do preso se deu por motivo de prática de contravenção e, após a concessão do benefício, não cumpriu as imposições aplicadas pelo juiz. Agora eu vou falar sobre os efeitos da revogação. Bom, quando o livramento condicional ele é revogado, uma vez que concedida a medida jurisprudencial e não aproveitada pelo apenado, esta não poderá ser concedida novamente, voltando a cumprir pena, né, de onde ele parou, né, não vai contar mais essa pena, ele vai voltar para onde ele parou quando saiu da prisão, e ele deve ter também o direito de se explicar perante o juiz. Bom dia, sou o delegado Caio Penha Coelho. Tenho um enorme prazer de participar desse congresso e eu vou falar um pouco sobre a suspensão do livramento condicional. Vamos falar da suspensão que ela, no caso, ela exige apenas a prática de outra infração penal durante o LC. O que seria LC? LC é só a abreviação para livramento condicional. Vamos supor que, no caso, o meliante ele foi agraciado com o livramento condicional, ele estava com sua família, cumprindo todas as condições que o juiz o passou, quando, de repente, o instinto dele de assassino ataca, aí ele mata a pessoa. O juiz ele pode ordenar a sua prisão e suspender o LC dele. No caso, essa suspensão pode levar à revogação, mas para que esta ocorra, é preciso uma decisão final sobre o novo crime. É exatamente por isso que o artigo 89 do CP não permite que se declare extinta a pena dele. E a pena, enquanto passa no julgado, a sentença do crime, ocorre a revogação do seu livramento e não a extinção da pena. Mas vamos supor que o juiz não suspende o LC dele. Faltava só 1 ano para ele cumprir o seu período de prova e frisa-se ordenando a suspensão do LC, porque não conseguiu, né, a prova. Aí restará só que o juiz declara extinta a pena do meliante. E é isso. E para finalizar um pouco o raciocínio aplicado, o que tange o dever do magistrado para extinguir a pena é que não vai haver a suspensão do benefício e não se aplica o SUS. Bom dia, gente. Me chamo Taline Kettler Aguiar, sou desembargadora de Justiça e hoje, para mim, está sendo um enorme prazer estar participando desse Congresso Nacional Estudantil do Juridicas. Principalmente porque eu estou ao lado de colegas incríveis de profissão. E estaremos apresentando um tema muito importante, que é livramento condicional. E mais precisamente, eu estarei falando sobre o pacote anticrime e suas modificações no livramento condicional. Isso mesmo, para ser de mais fácil compreensão de todos, eu estarei nesse momento compartilhando um slide com vocês, ok? Só um momento. Pacote anticrime e suas modificações. Depois da reforma do pacote anticrime. Como vocês podem ver, está aí no slide o artigo 83 do Código Penal, a lei número 13.964 de 2019. Está exposto aí o inciso 3, que foi aonde teve algumas modificações. A primeira modificação é na linha A, que fala sobre bom comportamento durante a execução da pena. E antes dessa reforma, ele se tratava como comportamento satisfatório ou conduta satisfatória. E agora, eles alteraram para bom comportamento. É uma alteração sutil. Na prática, muitas vezes, é difícil distinguir o que é bom e o que é satisfatório, principalmente no âmbito jurídico, né, que é muito relevante. A alteração, ela é sutil, mas ela não pode ser ignorada, porque a partir de hoje, se cair em uma prova objetiva comportamento satisfatório, estará errado, pois o certo é bom comportamento segundo o que exige a lei.
Na linha C e na linha D não teve nenhuma alteração, como vocês podem ver. Já na linha B, é uma grande novidade no que diz respeito à Lei 13.964, que fala sobre o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Isso mesmo, foi uma das grandes mudanças aí, porque podemos imaginar que, um exemplo, o condenado ele cometeu uma falta grave há 18 meses atrás. Isso impedirá ou interromperá o pedido de livramento condicional dele? Não. Agora, se ele cometeu essa falta grave, faltando 6 meses para o pedido de livramento condicional, isso irá interromper o pedido dele, porque ele cometeu no lapso temporal dos 12 meses. E a lei exige que a falta grave não seja cometida no lapso temporal de 12 meses. Então, agora vamos lá para o inciso 5. Na verdade, o inciso 5 não teve nenhuma modificação realmente precisa. Só foi uma especificação na sua redação, que é o tráfico de pessoas, drogas, afins, tráfico de pessoas e terrorismo, porque na redação anterior não tinha a especificação de tráfico de pessoas. E nessa nova redação, depois da reforma do pacote anticrime, agora tem. Agora iremos falar sobre as vedações previstas à concessão de livramento condicional, segundo a Lei 13.964 de 2019, em outros 2 diplomas legais, mais precisamente em 2 hipóteses. A hipótese A, ele é condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado em morte, independente se o indivíduo ele seja primário ou reincidente. Ele é vedada a concessão de livramento condicional. Uma hipótese B, um condenado, ele é expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio da organização criminosa, ou seja, ele pode estar diretamente ligado ou por meio dela. Se houver elementos probatórios que identifiquem a manutenção do vínculo, ele estará previsto a vedação à concessão de livramento condicional para ele. E eu estarei ficando por aqui, e outro colega estará explicando outras situações para vocês. Bom dia a todos e a todas, me chamo Andressa, sou juíza de execução e vim conversar com vocês hoje a respeito da jurisprudência que está disposta no ordenamento jurídico brasileiro a respeito do livramento condicional. Antes de começar a falar, eu gostaria de agradecer o convite de participar desse congresso estudantil organizado pelo Jurisdicas e gostaria de dizer que vai ser um prazer poder conversar um pouco sobre esse assunto que é tão atual e tão pertinente à nossa sociedade brasileira. Então, em primeiro ponto, nós vamos analisar a súmula 439 do STJ, que fala sobre o exame criminológico. Qual que é a finalidade do exame criminológico? Bom, ele serve para analisar antecedentes e a personalidade do apenado, do modo psíquico e psicológico. Vamos ler a súmula e depois a gente analisa um pouco sobre ela. Ela diz assim: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Pois bem, segundo a súmula, nós podemos observar que o apenado ele pode ser submetido a exame criminológico para progressão de regime ou até mesmo para obtenção de benefício, né? Como no caso, o livramento condicional. E a sua decisão caberá ao juiz, sendo determinado de forma facultativa. É importante observar isso. É facultativo, não é obrigatório. Depende do ponto de vista, né, vamos dizer assim, do juiz. Então, ele vai analisar a peculiaridade daquela situação e dali ele vai determinar se é necessário ou não a realização do exame criminológico. A decisão dele deve ser motivada e ele deve fundamentar, na verdade, a realização do exame. Pois bem, a gente vai partir agora para a súmula
441 do STJ, que fala sobre a falta grave. Vamos ler aqui e depois disso a gente vai analisar um pouco sobre ela. A falta grave, ela não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Então, a dúvida que se tem no meio acadêmico a respeito dessa súmula é sobre a mudança que foi realizada no Código Penal pelo pacote anticrime, que diz que a falta grave, ela cometida num período de 12 meses até o livramento condicional, ela interrompe que ele seja concedido. Então, qual que é a dúvida? Se a súmula e o pacote de crime, eles estão se contrapondo. Porque a súmula, né? Ela fala que interrompe e no pacote fala que no período de 12 meses ela afeta diretamente na concepção do livramento condicional. Então, o que eu vou explicar para vocês? Nesse período de 12 meses, é como se o livramento condicional ele estivesse suspenso, né? Se ele cometeu uma falta grave ali no período de 12 meses, ele não vai poder, o benefício não será concedido a ele. Porém, passados os 12 meses, se ele atender a todos os requisitos subjetivos e objetivos a respeito do livramento condicional, ele pode sim receber o benefício. Então, a falta grave ela não vai impedir que ele possa receber em algum momento. Ela apenas vai interromper por esse período de 12 meses que ele possa receber o benefício. Agora vamos mudar aqui o slide. Só um instante. Passando em frente, nós vamos falar um pouco sobre a súmula 617 do STJ, que nos diz: a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Então, a LEP nos diz que se o crime for cometido no período da vigência do livramento condicional, o juiz poderá ordenar a prisão do indivíduo. E a revogação ela fica dependendo de uma decisão final. E no artigo 89 do Código Penal, ela nos diz que o juiz não poderá declarar extinta a pena até passar em julgado o crime que foi cometido no livramento condicional. Se o juiz não se manifestar, ainda que seja um caso de revogação obrigatória, a pena ela estará extinta. Portanto, para haver suspensão ou revogação, o juiz deve expressamente manifestar a sua decisão. Passando em frente, vamos analisar a súmula 715 do STF. Ela fala que a pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinada pelo artigo número 75 do Código Penal, ela não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. A análise dessa súmula aqui ela é bem simples. Imagina que eu fui condenada por um crime e a minha pena foi de 60 anos. E a gente sabe que o pacote de crime, ele estipula uma porcentagem, né, que eu devo cumprir da pena para poder progredir de regime, como já foi estudado. Então, para cálculo de progressão de regime, para cálculo de benefício, né, como o livramento condicional, o valor que vai ser usado para fim de cálculo vai ser a pena aplicada a mim. Nós sabemos que no ordenamento jurídico brasileiro, o teto máximo, né, a respeito de cumprimento de pena é 40 anos. Então, a gente desconsidera o 30 que tem escrito na súmula, é 40 anos. Mas, para fim de cálculo, para fim de progressão de regime, livramento condicional,
o que é considerado é a pena que foi para mim aplicada. Nesse caso em questão, né? No exemplo prático que eu dei, são os 60 anos. E é isso, nós ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela participação e até a próxima. Bom dia, eu sou a doutora Rafael Cabral, relatora, e hoje eu estou trazendo para vocês um caso concreto de livramento condicional. Nesse caso, o nosso réu ele já havia cometido um delito e logo após obteve o seu livramento condicional e poucos dias depois da sua saída da prisão, ele obteve outro delito tipificado. Este caso trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar representado em benefício de José Ribamar Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento. Causa do caso. Verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente causada, tendo sido provadas pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos dos autos. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente evidenciadas pela quantidade de drogas apreendidas, circunstância que demonstra risco ao meio social, alegando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Agravante. Além do mais, em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o magistrado de primeiro grau noticiou que o paciente é reincidente específico, sendo preso em flagrante no gozo de livramento condicional, concedido poucos dias antes de sua prisão, o que também justifica a custódia cautelar para evitar reiteração criminosa. Nesse contexto forçoso, concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Argumentos para a decisão. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter aparentemente praticado o delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/6, tráfico de entorpecentes. Declarado custódia foi modificada em prisão preventiva, e conforme a defesa interpretou habeas corpus perante o tribunal de origem, o qual contestou a ordem nos termos do arresto acostado às salas 43 a 50. No atual mandamos, argumenta que o decreto prisional está fundado unicamente na gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Postula assim em liminar e no mérito a expedição de alvará de soltura, ainda que atendendo à aplicação de medidas cautelizadoras alternativas ao cárcere nos termos do artigo 319 do CPP. O pedido de liminar foi indeferido nas falas 54 e 55. As informações foram prestadas pelas instâncias ordinárias nas falas 160 a 164 e 70 a 81. O voto. Posteriormente, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, com fundamento na pandemia do vírus Covid-19, asseverando que, observado pelo ilustre representante do Ministério Público, o requerente não preenche as condições pessoais referidas no artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como de pressupostos inafastáveis. Decisão final. Por fim, finalizou em 7 votos a 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, não abonou a medida liminar deferida pelo ministro no âmbito da acusação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 347, que convocava juízes do país a analisar alternativas à prisão, como o regime semiaberto e liberdade condicional a presos com mais de 60 anos, grávidas e com doenças crônicas. Dentre outros motivos, o pretório afirmou que a liminar não se justificava. Portanto, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça
e a Segurança Pública e ainda o Conselho Nacional de Justiça já tomaram medidas com a finalidade de evitar a contaminação dos presos. Falas 40 a 42. Meu nome é Sérgio Bogeia, eu sou professor universitário e hoje eu irei finalizar essa sessão e chegar à conclusão do nosso congresso. Bom, recapitulando o livramento condicional. O livramento condicional é um direito subjetivo que tem como objetivo a ressocialização do indivíduo dentro do convívio social e a normalização da sua vida, de forma a garantir a segurança de toda a sociedade e as pessoas envolvidas. Para que isso ocorra de uma forma harmônica, é importante o preenchimento de determinadas condições impostas legalmente, no artigo 131 a 146 da Lei de Execução Penal e do atual Código Penal também. O artigo 83, ele fala que o juiz ele poderá conceder o livramento condicional ao condenado de pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Inclusive, a Lei 13.694 de 2019, ela também estipula algumas regras, como, por exemplo, é importante que haja o bom comportamento durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, o bom desempenho ao trabalho que lhe foi atribuído e a possibilidade de promover a sua própria subsistência mediante o trabalho honesto. E, bom, essa sentença ela especificará as condições em que o condenado ele estará disposto a seguir, em que ele estará obrigado a seguir. Algumas condições elas são obrigatórias, como, por exemplo, a proibição de mudar de comarca sem autorização do juiz, ou então a indispensabilidade de comunicação periodicamente ao juiz sobre a sua ocupação. E algumas condições elas são judicialmente fixadas, como, por exemplo, recolher-se à habitação em horas estipuladas e também a impossibilidade de frequentar determinados lugares. Como explicado anteriormente nesse congresso, e seguindo a linha de raciocínio de todo esse trabalho, esse benefício ele pode ser suspenso ou revogado, no caso de descumprimento, das condições impostas anteriormente, e também no caso de o condenado ele cometer um novo crime durante o usufruto desse benefício, que foi o que aconteceu no caso concreto feito pela relatora Rafaele, na qual o condenado José Ribamar Silva, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele cometeu um crime durante o seu período de livramento condicional. Se o livramento condicional ele for revogado, ele não poderá ser novamente disponibilizado para o acusado. E o tempo em que ele passou solto não será descontado da sua pena final. Então, bom, o entendimento majoritário de um assunto dentro de um tribunal, sobre determinado tema e as suas devidas conclusões, interpretações e decisões é o que nós chamamos de jurisprudência, que foi o que anteriormente foi explicado pelas súmulas do STJ, pelas súmulas 439, 441, 617 e 715. E para que nós possamos finalizar esse trabalho, é importante frisar novamente que o livramento condicional ele busca a ressocialização desse executado com uma liberdade antecipada, de forma a facilitar o seu retorno para a sociedade. E por isso que é tão importante esse direito subjetivo, porque ele retira o tempo do condenado da prisão, das condições nefastas em que a prisão ela pode ter sobre o indivíduo, e faz com que facilite o processo dele de retomada da sua vida. Aqui nós temos um quadro explicativo, um mapa mental, sobre tudo o que foi retratado nesse trabalho, como, por exemplo, os requisitos, objetivos e subjetivos, as condições obrigatórias e facultativas e as revogações obrigatórias e facultativas também nesse processo, como alguns foram citados agora, como, por exemplo, condições obrigatórias, não sair da comarca sem autorização do juízo, condições facultativas, recolher-se em residência após determinado horário, e esse mapa ele está bem explicativo para que a gente possa entender ele muito bem. Bom, e esse foi o nosso trabalho, e eu espero que esse congresso tenha sido de importante utilidade para que vocês possam utilizar durante a vida de vocês no direito penal. Obrigado.